sou muito nova. E Uhum. aí eu vou sair no dia 21 agora, então eu vou tentar conciliar junto com os demais para ser melhor para eles, porque o meu trabalho é exatamente do horário de 4 até as 10, fazendo bico assim para ajudar na casa, né? Sim, Mas eu sim, vou sair agora para estudar mesmo, focar diretamente aos estudos. sim. Então eu vou tentar conciliar para ver se É, dá. eu vejo sempre assim, olha, a gente tem a necessidade, e não espera que o teu patrão, a gente está sendo assim realista, não espera que o teu patrão diga assim, olha, Eliane, não esquenta de vir trabalhar quando tiver prova, por quê? Porque existe uma classe chamada dominada e dominante. O dominante nunca vai querer que o dominado cresça. Um pouco político? É, mas eu não estou indo para partido algum. Estou só dizendo o que acontece numa sociedade que a gente vive, que é capitalista. Imagina assim, É que verdade. todo mundo quisesse fazer um curso superior. Então, a gente ia ter que pagar um arquiteto, um engenheiro florestal para capinar o meu quintal. Eu ia ter que pagar um arquiteto para subir no forro e consertar o quintal. Não é verdade? A gente tem que ter esse É, equilíbrio da natureza e esse equilíbrio do mundo mesmo, onde eu vou estudar, porque eu quero ter certas regalias, eu quero ter uma diferença dentro de uma sociedade que, se a gente for somar, tem muito mais gente dominado do que o dominante. Então, eu falo isso em muito. sala porque eu quero que tu sempre seja uma parte que não seja dominada, entendeu? Ou então que seja dominada, mas ganhe melhor por esse domínio, tá bom? Ah, Então, a gente pois fica... é, eu conversei com ela. Aí eu disse que por isso, por motivo de força maior, eu iria sair porque eu não seria útil para ela nos horários que ela queria e eu não iria poder largar Certo. a faculdade, nada disso, para ir servir os caprichos dela. Então, eu acho melhor sair. Então, até o Olha dia só, 21 eu vou enrolando, mas a partir daí eu então vou fica a primeira ficar focada parte, só aqui mesmo. tá? Fica a primeira parte, sábado, de 8 às 12, e a segunda parte, terça e quinta, de 7h30 às 21h30, tá? Em relação, em relação ao nosso grupo do WhatsApp, tu estás Professora, almoçando... professora, licença, Oi, bom dia. isso. Bom dia. Eu levantei a mão, acho que ela não percebeu aí, mas tudo bem. Ah, Peço tá, desculpa por desculpa. interromper. Bom dia, eu sou o Nilson de Bragança. Tá? Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui com a senhora, tá? Nesse primeiro contato do Doutor Educador, com os demais colegas também. Bom dia, colegas. Tá? Dia de quinta-feira à noite é o único dia da semana que eu não posso. É claro que a turma pode girar em torno dos meus compromissos, certo? Mas existe, como a senhora já falou, existe a possibilidade de assistir aulas gravadas. E se não tiver prejuízo a nível de frequência do curso, para mim também não vejo Não, não problema tem. nenhum assistir aula de adquire. Dia de sábado, pelo que eu vi aqui, já está definida a aula de 8 às 12, né? É, Tudo bem. Isso já não seria nenhum compromisso, já seria mais uma coisa de ser final de semana, mas também não vejo compromisso. A gente tem que fazer alguns sacrifícios, digamos assim, para que a gente possa cursar esse curso. Tá? Agora a senhora pediu para me apresentar, só que eu estava com meu problema no meu microfone. Peço desculpa, entendeu? Para a senhora por não ter falado naquele momento. Mas eu sou o Nilson de Bragança. E mais uma vez quero dizer que é um grande prazer estar reunido aqui com todos vocês hoje, nesse sábado de manhã. sim. A Loane, Loane Souza, diga. Isso, professor, é o meu caso também, mesmo do Nilson. Só que o meu é na terça, eu não vou poder porque eu também tenho curso na terça. E se não tiver nenhum problema, eu não vou poder assistir as aulas. Eu vou ter que assistir gravada, no caso, porque eu também tenho outro curso para fazer na terça. Uhum. É, pois é, vai ter as gravações, mas o sábado
eu acho que é um momento que tem que ser retirado, porque ele é um momento fixo, tá? Então, os outros dias também pode recorrer à gravação, são 2 horas. Recomendação aqui, olha. Vai ser dividida a gravação dessas aulas no sábado, vai ser dividido em 2 momentos. O primeiro é de 8 às 10, aí em seguida tem um intervalo de 15 minutos, e depois a gente retorna de 10h15 até 11h45, que é quando a gente termina a gravação e encerra, tá bom? Para assim não ficar muito longa a gravação. Outra situação. A gente vai trabalhar a parte de fração, tá? Nos 2 primeiros encontros. E o material, eu vou colocar agora no WhatsApp, os 2 materiais que basicamente a gente vai usar. Sendo que o primeiro é o que eu quero conversar com vocês. O primeiro material, eu quero seguir na íntegra com vocês. A gente vai fazer toda a resolução dele, trabalhar base a base. Já o segundo material, eu quero sempre deixar como exercício para vocês. Olha, dê uma olhada nesse material, esse exercício. Tá bom? Não adianta eu só ficar resolvendo. Tá? Vocês têm que dar um retorno, até mesmo para ser um termômetro em relação ao que vocês estão aprendendo. Tá bom? Então, vou colocar aqui no grupo do WhatsApp de vocês o material que a gente vai usar. Outra coisa, em relação ao WhatsApp, vocês concordam que existem certos horários que é complicado o uso do WhatsApp? E, principalmente, tem que ter uma maturidade quando se usa esse aplicativo. Porque, às vezes, é meia-noite, o aluno está mandando... Um segundo. Ok, aqui está a App Store. Desculpa. Está mandando mensagem. Então, eu acho que a gente tem assim, que ter um senso, tanto eu para mandar mensagem para vocês, como para vocês mandarem. Existem vários grupos, então eu quero assim que evite mandar coisas fora do que o grupo é indicado. Se está lá nivelamento, então não vou ficar mandando sobre o futebol, sobre o final de semana, entendeu? Eu não quero ser grossa, mas eu quero ser assim realista. Se começarem a colocar muitas coisas sem nexo dentro do grupo, chega um momento que ninguém vai querer olhar nada, né? Então, bora ser bem direcionado. Esse grupo é para nivelamento dentro de matemática. Então, o que eu vou colocar ali que tem que ser. Porque aí vai chegar um momento que aí eu tenho que sair, que na noite dizer, olha, está sendo errado isso. E com certeza ele vai chamar atenção. Tá bom? Então, tudo esclarecido. O material já foi enviado para vocês. Eu vou abrir aqui a tela com o material e ou vocês acompanham o que eu vou colocar, ou vocês acompanham também o que está no celular de vocês. Eu aconselho vocês a tentarem imprimir o material. Sai um pouquinho caro, mas é melhor do que ficar só o tempo todo ligado ao celular. Tá bom? Deixa eu abrir aqui para a gente poder começar. São duas apostilas que eu mandei, mas o que eu vou usar é a primeira, a matemática básica, aula de 21 a 26. Espera aí, deixa eu só aumentar aqui a tela.
Professora, Diga. bom dia. Bom dia. Eu queria saber se a aula gravada, no caso, vai ficar disponível, se ela vai mandar pelo WhatsApp o link da aula gravada de hoje. Eu vou fazer de duas formas, tá? Tá. Link, caso a pessoa queira ir e abrir lá no Drive, porque torna-se algo pesado demais. Mas como vai ser dividido em duas partes, eu vou tentar compactar ela o máximo possível para ver se eu consigo, não é certeza, mas para ver se eu consigo levar ela para o WhatsApp. Entendeu? Como se fosse assim, um vídeo mesmo. Tá bom. Mas o link... Mas acho melhor o Drive, né? Oi? Melhor o Drive, Mas o link eu vou sempre disponibilizar assim, aula tal, aí tu só clica em cima, não vai poder ser uma foto. É um arquivo em PDF que tu vai clicar em cima e tu abre já direcionando para o Drive, tá bom? Tá bom, entendi. Esse material é bom ter para ir acompanhando. Tá. Não tem livro, mas tem hoje a internet que tem todos os livros ali dentro. Então, aqui tem uma parte assim de leitura, apresentação do que é o material. A gente está usando o material que é da UAB, mas é do Rio, licenciatura da Universidade Fluminense. É um material bom. Ele vem com assuntos tanto do fundamental e do médio. E a gente sabe que quando chega no curso superior, tu achas que tudo é superior e não é, porque tu tens que ter a humildade de buscar aquilo que é deficiência, né? Que é cálculo, tu vais pegar cálculo e lá em cálculo tu tens uma deficiência grande na parte de álgebra. Só passar aqui, isso aqui depois vocês leem com toda atenção, é uma apresentação mostrando, olha, a gente vai trabalhar da matemática básica, vamos revisar os conteúdos importantes do ensino médio, mas se a gente for olhar, é muito mais do ensino fundamental, olha, frações, números decimais, potenciação, radiciação, equações de primeiro e segundo grau, aí aqui, ó, progressão, conjunto. Então, uma parte dele é muito mais do fundamental, tá? A primeira parte é fração. Tá? Por que o surgimento de fração? Eu tenho os números naturais. Eu vou compartilhar para vocês uma outra tela. Eu vou ficar sempre alternando de tela a tela, tá? Eu vou te dar a ideia, o porquê do surgimento de conjuntos. Eu tenho a necessidade de conferir, enumerar, contar. Então, surge aí um conjunto dos números. Vou colocar aqui aula 1. Hoje são 8, né? Todo mundo está vendo essa tela? Sim. Sim, professor. Sim. Essa tela é um programa chamado Onboard, que ele faz sempre acompanhar a gente, por quê? Porque é onde eu posso escrever, desenhar, muito melhor, tá? Então, nessa primeira aula, eu tive a necessidade de conferir, contar, enumerar. Então, por isso surge um conjunto chamado conjuntos naturais. Conjunto dos naturais. O conjunto dos números naturais, ele vem
de 0, 1, 2, 3, e daí em diante. Conjunto infinito, tá? Em uma extremidade. Uma extremidade. Aí, o que eu vejo em relação a esse conjunto? A gente tem que ver se esse conjunto ele satisfaz as operações que a gente precisa. Quais são as operações? Soma, subtração, divisão e multiplicação. As operações básicas da aritmética. Então, bora ver se ele satisfaz a soma. Quando eu digo satisfaz, é ver se eu somar um número natural com outro número natural, vai dentro do natural. Então, vou observar isso. De vez em quando eu vou ter que parar para dar permissão aqui, tá? Então, eu vou observar. Bora ver para a soma. Escolhe qualquer número natural. Então, bora escolher 2 mais 7. Isso aqui dá 9. E se eu fizer o contrário? 7 mais 2. Isso aqui dá 9? Dá. E 9 pertence aos naturais. Para subtração ou diferença. Vamos botar diferença. Para diferença. Na diferença, se eu pegar 7 menos 2, dá 5. E 5 pertence aos naturais. E se eu pegar 2 menos 7? Ele vai dar um resultado que eu não sei quem é, que não pertence aos naturais. Pô, então, o que eu vou ter que fazer? Porque vai existir essa operação. Onde aqui todas as parcelas somadas um número natural. Mas aqui a diferença é quando eu pego os valores, o minuendo e o subtraindo, eles não podem me dar sempre o natural. Na multiplicação, se eu pegar 2 vezes 7, 14. E 7 vezes 2, 14 também. Que pertence aos naturais. Então, reparem que existiu isto aqui que foge do conjunto que eu estou. Tá? Então, até a multiplicação, ela abraça de boa. Mas quando chega na diferença... E na divisão, Cláudia? Se eu pegar... na divisão... Se eu pegar 7 e dividir para 2, isso aqui vai me dar um valor que não pertence também aos naturais. Então, por duas operações, o homem se sentiu na necessidade de criar um próximo conjunto. Está dando para entender? Só existia de 0 a infinito. 0, 1, 2. Mas, de repente, precisei de outros resultados que não caem aqui.
Então, eu vou buscar um conjunto chamado inteiros. Um conjunto chamado inteiros. Por que inteiros com H, com Z? Porque em alemão, que eu não sei alemão, tá? Inteiros começa com Z lá. Tem aí no texto, mas eu acho que isso não é por causa disso que a gente não vai ter aula, tá? Então, inteiros, ele já fazia o seguinte, ele já vinha de um número que era infinito em uma extremidade, aí surgiu -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, e infinito na outra extremidade. Tá? Reparem que agora eu estou tendo uma dor de cabeça imensa, porque eu estou trabalhando agora com um conjunto que ele vai ser infinito nas duas extremidades. Quem é o primeiro inteiro? Não sei. Quem é o último? Também não sei. Por quê? Porque eles são infinitos. Agora, será que todas as operações elas vão estar dentro dos inteiros? E ainda tem uma observação aqui. Parte dele aqui, vou botar de vermelho aqui, parte deles aqui são os naturais. Então, eu posso dizer o seguinte, que aqui está os naturais e que aqui está os inteiros. Existem números que são inteiros, mas não são naturais, porque são os negativos. E existem números que são naturais e também são inteiros. Então, eu posso ter a seguinte ordem. Os naturais está contido nos inteiros. Ou os inteiros contêm parte de contém está contido, isso é importante. A gente vê muito isso dentro de matemática. Tá? Eu queria que, se não fosse possível, mas desligasse o áudio enquanto a gente tivesse... Só ligasse se tivesse dúvida, entendeu? Só para não ficar assim esse retorno. Esse sinal de pertence não pertence é quando eu ponho elemento e conjunto. Então, o 5 pertence aos naturais, porque o 5 é um elemento, e os naturais é um conjunto. Então, é pertence, são símbolos de pertinência. Esse símbolo de contém, está contido, não contém, não está contido, isso é... A mãe está estudando. Isso é símbolos de inclusão. Tá? De inclusão, eles são usados da seguinte maneira. Tu observa quem é o conjunto maior e quem é o conjunto menor. Bora ter fazer uma analogia para a realidade. Digamos que tu tenha um feto, uma criança no ventre da mãe, tu tens o feto e tu tens a mãe. Quem é maior, o feto ou a mãe? Estou em casa porque estou participando, estou com virose. Não tem problema não, tá?
a mãe é maior que o feto. Então, o feto está dentro da mãe. Então, quando eu vou colocar o símbolo, eu posso dizer assim, a mãe contém o feto. Então, o símbolo é aberto para o lado da mãe, porque ela é maior. Então, a mãe contém o feto. Se eu colocasse o contrário, ficaria a mãe está contida no feto. Estourei o feto, porque eu estou botando a mãe dentro dele. Ah, mas eu quero botar o feto na frente. Então, vai ficar o feto está contido, virado ao contrário, né, na mãe. Então, sempre a abertura do sinal de pertinência, ela é para o conjunto maior. Tá bom? Tá. Aí eu bora ver se as operações cabem. Se eu usando fazer escrito. Aqui, olha. Observa aqui como eu fiz, olha. O conjunto menor são os naturais. O conjunto maior são os inteiros, porque, olha, parte dos naturais estão aqui dentro. Então, quem é maior? Os inteiros. Então, está aqui. Se eu quiser ler aqui, isso aqui vai ficar os naturais está contido nos inteiros. Então, aqui eu tenho está contido. Agora, se os inteiros estão na frente, a leitura sempre é da minha esquerda para a direita, porque eu não sou japonesa. Então, aqui vai ficar. Os inteiros contêm os naturais. Então, é o mesmo símbolo, só que quando ele é virado, ele está contido, quando contém, está contido. E a leitura disso só cabe quando a gente sabe qual é o conjunto maior. Tá? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Aí vamos Não, ver. professora, tudo bem. Vamos ver se as operações cabem aqui. Para ver se as operações cabem. Para soma, escolhe qualquer número. Vamos escolher menos 3 com menos 2. Isso aqui vai dar... Na verdade, eu vou colocar assim, ó. Vou somar menos 3 mais menos 2. Eu estou com dois inteiros aí. Estou usando todos os dois negativos já para bater numa ferida. São os números, operações com números inteiros. Aqui eu faço menos 3. Aqui, a maioria vai fazer assim, mais com menos, não é isso? Concordam que vocês vão pensar assim, mais com menos, dá menos. Aí tira o parênteses botando menos 2. Vocês fariam isso? Sim. Pois está errado. É errado fazer isso. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu tenho dois sinais, porque vai ficar assim, menos 3 mais menos 2. Não pode ter mais menos. Então, toda vez que eu tenho isso, eu boto um parêntese. Esse parêntese está dizendo o seguinte, presta atenção, porque alguma situação de sinal vai ocorrer aqui. Que situação é essa? Tá? Está sendo gravado, sim. Que situação é essa? É a situação seguinte. Toda vez que eu tenho um sinal de mais na frente de um parêntese, que não é multiplicação, a gente está fazendo mais com a operação de somar com um número negativo, ele está dizendo o seguinte, ei, presta atenção que tu vais tirar o parêntese para fazer a tua operação, tu vais tirar o parêntese, mas como tem um mais na frente do parêntese, ele está dizendo, quando tu tirar o parêntese, todo mundo fica com o mesmo sinal. E quando tiver um menos, ele vai estar dizendo, quando tu tirar o parêntese, muda o sinal de todo mundo. É isso que acontece.
O mais permanece o sinal, o menos muda o sinal. Então, aqui vai ficar, olha, 3 menos 2. Aí, sim, sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, vai ficar menos 5, que pertence aos inteiros. A subtração, bora ver se a diferença é também inteira, já que essa era uma das coisas que lá nos naturais não tinha. Então, bora ver. Menos 3, menos 2. Então, ficaria menos 3, menos 2. Olha aí, para não bater de 2 sinais, 2 números, a operação fica assim, ó, menos 3, menos 2. Não tem lógica, isso aqui é errado. É errado eu pensar dessa forma. Eu boto parênteses. E aí, eu vou buscar o seguinte, menos na frente do parênteses está dizendo o quê? Muda o sinal. Muda o sinal quando tu tirar o parênteses. Então, vai ficar mais 2. Sinais diferentes, eu subtraio o maior do menor e dou o sinal do maior. Menos 1, que pertence aos inteiros. Entendeu? Então, isso aí vai desmitificar aquela situação de por que menos com menos dá mais? Entendeu? Isso aí não é para soma, isso aí é para multiplicação. Sinais iguais, menos com menos dá mais. E até quando eu ensinar, tu vai ver que tem outros detalhes ali que é mais fácil a gente ensinar menos com menos mais do que explicar. Porque o que eu estou fazendo aí é o oposto. Toda vez que eu tenho menos na frente de um parêntese, eu estou dizendo, eu quero o oposto do que está no parêntese. Se eu tenho A e eu quero o oposto, é menos A. Então, se eu tenho mais, parêntese, menos 2, eu estou dizendo que é o número. Agora, se eu tenho menos o número dentro do parêntese, eu quero o oposto dele. Então, quem é o oposto de menos 2? Mais 2. Tá? E a gente viu que a diferença pertence aos inteiros. Agora, bora ver. A multiplicação também vai dar, olha. Multiplicação vai ser menos 3, que multiplica menos 2. Agora sim, ó. Multiplicação menos com menos dá mais. 2 vezes 3, 6. Ainda tem uma coisa. Todas as vezes que eu estiver multiplicando, quem sabe me dizer aí, quem são cada parte de uma multiplicação? Como é que a gente chama? Cada parte de uma multiplicação. Como é que a gente chama? Então, vou te dar logo outra pergunta. Cada parte de uma soma, como é que se chama? Cada parte de uma soma. Como se chama? Alguém sabe me dizer? Ainda estamos enferrujados, professor, ainda. Estamos enferrujados. Cada parte de uma soma, vou te dar a ideia. Agora, quando vocês estiverem em dúvida, bora levar para o dia a dia. Eu falo que hoje a matemática ela vai se tornar muito mais fácil quando tu souberes exemplificar, principalmente, saber fazer a leitura dentro da situação correta. Onde é que a gente usa a soma? Eu vou comprar uma televisão, comprei um computador ontem. 6.000 e pouco um computador. Um computador bom. Como eu não tenho 6.000 e pouco para dar no cacau, o que eu faço? Nós somos pobres, ninguém aqui é rico. O que o pobre faz quando ele quer comprar alguma coisa, mas não tem dinheiro para pagar? Divide em prestação. Parcela. Divide em prestação.
Perfeito. Já pegaram a cola. Todo mundo agora já sabe. Parte de uma soma do que é? Parcela. Parcela no máximo, né? Parcela no máximo. Tira o cartão da loja e parcela 24 vezes sem juros. Isso. Então, não, tu não vais esquecer mais. Quando falar em parcela, a Cláudia me falou, parcela lá na minha realidade. É quando eu pego o total e divido em partes, parcelas. Perfeito. E partes de uma multiplicação, o que seria? Bora pensar numa multiplicação. Tu atrasas uma parcela. Aí não é cobrado juros? Ele não vai multiplicar dentro da tua parcela uma taxa, que é o que a gente chama de fator. Fator dos juros. Então, cada parte de uma soma é parcela. E cada parte de multiplicação são fatores. Perfeito? Qual é o fator da inflação no Brasil? Aí eles pegam um número que multiplicado vai dar a inflação total. Qual o fator de casos de Covid? Eles vão pegar, o Covid está sendo um vírus que ele se propaga. Antes, para uma pessoa, 2 são contaminados, então eu multiplico por 2. Para uma pessoa, 0,5, então eu multiplico por meio. Tá? Então, aqui, por que eu falei nessa parte de fatores? Porque eu estou trabalhando multiplicação. E se eu tiver vários fatores, e eu ficar nisso, menos com menos, mais. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Se eu ficar aqui, menos 1, e aqui eu tenho 20 fatores negativos. Qual o sinal do resultado final? Qual o sinal do resultado final? Alguém sabe me dizer? Aí ele vai escrever 20 sinais negativos. E se no meio tiver positivo? Vamos acrescentar mais. E 5 fatores positivos. Qual o sinal do resultado? Sabem me dizer? Aí o aluno vai ficar. Mas onde está o positivo, Cláudia? Os negativos são todos juntos e depois começam os positivos? Não falei nada disso. O que tu tens que ter em mente é o seguinte. Bora pensar para 2. Menos com menos. Mais. Tá? Bora pensar para 3 negativos. Menos com menos. Mais. Com menos, menos. Bora pensar para 5 negativos. Menos com menos. Mais. Com menos, menos. Com menos, mais. Com menos, menos. Não está legal, Cláudia. Quanto mais tu aumenta, mais tu fica nesse menos com menos, confunde. Então, quando eu tenho uma operação com vários fatores, só fatores, não tenho nenhuma soma no meio. O sinal positivo é diferente. O fator positivo, ele seria isso aqui, Espera um instantinho, tá? Isso aqui é um fator positivo. Eu não estou tendo soma, é só multiplicação, tá? Licença, professora. É o seguinte, as quantidades de fatores são números pares. Então, todas as vezes que forem pares, será positivo. E todas as vezes que forem ímpares os fatores, dando assim negativo.
Aí, então, aí, mais 5 fatores positivos, então, chegando assim, o fator decisivo que será positivo. E se eu botar 4 positivos, vai alterar? Não, por causa da questão que a senhora já está decisivo que é positivo. Porque a senhora já resolveu a questão porque a senhora já resolveu a questão do negativo. Isso. Se formos separar em 2 grupos, o negativo de uma parte, aí a gente, os fatores foram pares, então dará positivo. Então, se os outros fatores, todos os fatores são positivos, então não muda o fator, vai continuar sendo positivo. Perfeito. É isso mesmo. E não aparece isso em livro. Ele nos obriga a ficar com aquilo mais com menos, menos com menos. O que a gente tem que ver é o seguinte. Quando todos os... Oi? Professora, licença. E se o resultado da primeira operação for negativo? Muda? Não. É isso que a gente vai fechar. Se não sei se a senhora entendeu. Se tiver 21 fatores negativos, então o resultado vai ser negativo. Vai dar negativo. Todas as vezes, o que determina o sinal... Repara o seguinte, se tiver tudo positivo, vai mudar? Não tem problema. O nosso problema é quando surge sinal negativo. Então, quando for o negativo, a gente vai direcionar a nossa ideia ali. Como? Se o número de fatores negativos for par, o resultado é positivo. Não interessa quantos positivos tiver, mas o resultado é positivo dos negativos. E se o número de parcelas for ímpar, o resultado é negativo. É isso. Aquela tabelinha. O amigo do meu amigo é meu amigo. Lembram? Não sei se vocês aprenderam assim. Que o amigo era positivo, o amigo é positivo. Então, amigo do meu amigo é meu amigo, positivo. O amigo do meu inimigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tudo isso. Então, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos. Aí, revolucionou. Sinais diferentes dá positivo. Sinais iguais dá positivo, sinais diferentes negativo. Só que quando a gente fala isso para o aluno, que rebate, ele vai querer usar essa mesma ideia quando for soma. Sinais iguais, ele quer somar e dar positivo. Porque, menos 3 com menos 2 são sinais iguais. Aí ele soma e diz que dá positivo. Não pode, porque ali é soma. E aqui a gente está vendo produto. Então, não tinha por que eu dizer menos com menos, mais. Não. São 2 menos, 2 é par, positivo. Então, aqui o resultado, porque são 20 negativo, então o resultado seria positivo. Entendeu? Então, quando o número de parcelas... Vou colocar aqui. Espera aí que eu já vou olhar lá. Não. Vou apagar para escrever. O número de parcelas são pares. O número de parcela for par, parcela não de fator for par, fator negativo. Vou colocar aqui. Vem aqui uma observação. Eu gosto de colocar, não gosto de escrever muito, não. Isso aqui é par. Então, dá positivo. Isso aqui é ímpar. Então, dá negativo. Entenderam? Quando o número de fatores todos forem par, positivo. Número de fatores todos negativo, ímpar, negativo. Tá bom? Licença, professor.
Oi? independente de quantos fatores positivos estejam na soma, no caso, na multiplicação. Porque o né? positivo sempre vai dar positivo. Ok, Todos entendi. os positivos multiplicados dá positivo, não interessa quantos são, todos são positivos. Aí, se aqui os negativos derem positivo, positivo com positivo, positivo. Se os negativos derem negativo, negativo com positivo, negativo. Então, o positivo ele não vai alterar. Entendeu? Ele não vai ser um empecilho dentro da nossa conta. Só surge a confusão dos inteiros, e isso aí é um calo, porque vai cair frações com sinais, vai cair potência com sinais, e se a gente entender aqui, repare uma coisa, jogo de sinal é um marco para quem vai gostar da matemática ou odiar a matemática. Vocês devem saber. Quando eu tenho que aprender jogo de sinais quando ele surge. Que é quando surgem os números inteiros. Eu não posso tentar enfiar na minha cabeça quando eu já tenho potência com os inteiros, frações com os inteiros, porque ali é quase que impossível. Então, eu tenho que colocar ele ali, quando ele está nascendo. Está aparecendo os inteiros, estão aparecendo o jogo de sinais, é ali que eu tenho que ter atenção. Entendeu? Alguma dúvida? E olha, eu quero que falem. Cláudia, olha, está muito rápida. Cláudia, eu não entendi isso. O que eu tenho que fazer? Eu falo sempre assim, que às vezes a gente pode estar agradando 10, mas um não. Então, é porque alguma coisa eu tenho que melhorar para agradar o 11. Entendeu? Tá tranquilo? Até agora tá indo bem, tá dando para qualquer dúvida. Explicação, professor, até agora tá sem problema. Perfeito, então. Tá ótimo. Então, a gente já sabe que os inteiros, eles conseguem se dar bem com a multiplicação. Tá bom? Vamos para a divisão. Para a divisão. Opa. Tudo isso a gente está tendo essa situação para entrar em fração, né? Então, bora pegar menos 2, menos 3 dividido para menos 2. Aqui, olha, reparem que também são partes, né, da divisão. São pares, mesma ideia que cabe lá da multiplicação. São dois fatores. Todos dois par vai dar positivo, mas dá alguém que não pertence aos inteiros. Então, a nossa dor de cabeça apareceu aqui, ó. Que os inteiros, eles não conseguem abraçar, deixa eu apagar esse aqui. Ele não consegue abraçar todas as 4 operações. Ele cai na divisão. Por quê? Nem todo número inteiro dividido a outro número inteiro, nem todos, dá um número inteiro. Porque se eu pegar menos 5 não, menos 10 e dividir por 5, vai dar menos 2. Menos 2 é inteiro. Mas tem divisões que não dá um número ímpar dividido por um número par. Na divisão de inteiros, não dá um inteiro. Então, vai dar algo que está fora daquele conjunto. Então, se ele não é inteiro, ele não vai ser natural. Aí surge quem? O conjunto dos números racionais. Tá? Então, vem aqui. O que é o conjunto dos racionais. O que são racionais? É um conjunto, tá? Onde aparece todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Tá?
todos os conjuntos podem ser escritos na forma de fração. Então, é um conjunto P sobre Q, tá? Com P e Q pertencente aos inteiros, com Q diferente de zero. Por quê? Porque não pode ter zero numa fração no denominador. Então, aqui surgem as frações. As frações. Que é o primeiro tópico da nossa primeira aula. Por que o surgimento delas? Porque elas vão preencher operações, até a operação de divisão, que antes não existia, tá? Para os outros conjuntos. Eu vou compartilhar o outro material para a gente... Alguma dúvida até aí? Depois, sabe, na gravação tu vai seguir, pode copiar direitinho. Se quiserem copiar aí, a gente dá uma volta, espera um pouco, entendeu? Mas eu acho mais... Sim. Professora, uma dúvida, eu estou enferrujado, há mais de 20 anos que eu não vejo esses conceitos aí. Sim. Na soma aqui, eu entendi aqui que quando o sinal é positivo antes do parênteses, continua o mesmo sinal. Sim. Então fica menos 3, menos 2, Sim. igual. E o que determina esse sinal aqui do resultado, esse menos 5? Bora. O sinal do maior, não é isso? Tu lembras que eu te disse assim, toda vez que tu tiveres uma dúvida na matemática, procura jogar no teu dia a dia. Sim. Certo? Certo. Então, bora ver o seguinte. Para ti, o que é menos dentro do teu orçamento? É um débito, Do teu orçamento monetário. É uma dívida. Agora, perfeito. Então, tu concordas que tu estás me devendo R$3? Certo, já comecei devendo o curso. Pois é. Tu estás me devendo R$3 e me devendo R$2. Sim. Quanto é que tu está me devendo? R$5. Me devendo R$5. E o dever é negativo. Sim. Deu para entender? Sim, sim. É isso. Tá bom? Toda vez que tu tiveres... eu tenho 5 parcelas negativas e uma positiva, então depende do que tu vais dever e quanto tu tens de saldo. Tá bom? Então, digamos, se tu tivesse menos 2 com mais 3, tu vai dever? Não. Porque tu vai conseguir pagar o menos 2 e ficar com R$1. Entendeu? Entendi. Certo. Resolvido? Entendido? Perfeita essa explicação, perfeita. Obrigado, professor. A gente tem que saber sempre, a matemática, ela não é esse bicho de 7 cabeças. Meu Deus do céu, olha, eu fico chateado quando eu vejo pessoas dentro da minha área querendo botar matemática como algo assim tão difícil. Para quê? Se tu conseguir falar o dia a dia, tu estás indo buscar uma compreensão muito maior. Agora, se tu quiseres ficar falando só, tu vais falar, não, porque aqui foi usado... Não. A gente vai sempre tentar jogar no nível mais certo, que é o nível que o meu aluno vai ter que entender. Entendeu? A gente tem que sair daqui sabendo tudo, mas sempre com o pé no chão. Entendeu? Então, vou compartilhar. E quando tiver dúvida, falarem. Cláudia, olha, não estou entendendo aqui. Tem que falar. Tá? Eu vou compartilhar com vocês o material para a gente seguir. Então, olha só. Dentro dos números naturais, por isso que eu falei em fatores, tá? Aqui os naturais, ele não bota o zero,
Porque existe uma nomenclatura que os naturais ele vai começar a partir do 1. Mas todos os livros que a gente vai trabalhar de médio, ele pega o 0 como parâmetro, tá? Então, aqui, conjunto dos números naturais. O que é decompor? Que é o que a gente estava, quando eu falei em fatores, tá? Decompor em fatores é escrever esse número na forma de números primos. E tu lembras o que são números primos? Hein? São números que podem ser divisíveis por ele e por 1? Quando a gente está num bate-papo legal, tá? E não é que a Cláudia quer saber tudo, mas não é. Eu quero passar para vocês certas situações que eu acho errado e que depois, estudando, a gente observa que realmente ali estava errado. Quem foi que me deu a definição foi a Ana Vitória, não foi, Ana Vitória? Foi você que deu? Sim. Eu vou te dizer, a definição que tu destes, a maioria dá. Tu falaste que é um número que é divisível por 1, por ele e por 1. Não foi isso? Todo número primo é dividido por ele e por 1. Então, 1 seria primo? Ele divide por 1. E divide por ele mesmo. Desculpa, senhora, pode repetir? Tu me falastes, como a maioria fala, que o número primo é o número que pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Concordas? Foi isso? Sim. Então, 1. Minha pergunta agora, como troca? O 1 é o número primo? Não. Mas ele não divide por 1 e por ele mesmo? Acontece que tem que ter tem que ter mais de um divisor, nesse caso. Tu não tens que colocar por 1 e por ele mesmo. A definição de primo é o seguinte: primo é um número que apresenta apenas 2 divisores. Aí se perguntarem, quem são esses 2 divisores? É o 1 e ele mesmo. Então, 1 é primo? Não. Não pela segunda afirmação. Mas pela primeira ele perde. Por quê? Porque ele não tem 2 divisores. Mas ele divide por 1 e por ele mesmo. Só que ele mesmo é 1. Então não pode ter. A definição de primo é: o que é um número primo? É o número que apresenta 2 divisores. Aí, para ressaltar, para deixar mais forte, porque se apresenta só 2 divisores, por lógica, é 1 e ele mesmo. Mas aí a gente reforça. Números primos são números que apresentam 2 divisores, 1 e ele mesmo. Entendeu? Então tem que ter 2 divisores. E quando eu jogo 1, ele só tem 1. Só tem 1. Então, quem são números primos? O 2, que divide por 1 e por ele. Todo número, ele divide por ele. Quer ver? Pensa, 1 milhão, divide por 1 milhão, que dá 1. E todo número divide para 1. 10 divide para 1 dá 10, que dá ele mesmo. Então, todo número, ele começa divisível por 1 e divisível por ele mesmo. Então, o primo, ele só consegue esses 2. Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23. Só que chega um momento que são tantos e é infinito que eu não consigo dizer todos. Tá? Então, o que é que eu tenho que saber para trabalhar números primos? Os critérios de divisibilidade é importante para mim. Vocês lembram dos critérios de divisibilidade? São números que eu posso olhar e dizer, esse divide por 3, esse divide por 2.
E isso aí é assunto do 7º ano. 7º ano. Então, a gente vê que tem coisa aqui que, para eu saber lá em cálculo, lá em teoria dos números, que vai ter esse assunto, eu preciso da minha base lá do fundamental. Tá? Então, quando eu posso... eu quero decompor o número em fatores primos, eu tenho que saber que eu vou ter que dividir por 2, por 3. Posso dividir por 4 direto? Não, porque 4 não é primo, gente. A gente sempre divide pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, e vai embora. Alguma dúvida? Bem, aí está dizendo assim... Sim, professor, você pode explicar isso novamente dos números primos, professor? Olha, vou escrever aqui. Sim. Números primos. O que são números primos? São números... Não está aparecendo a sua tela para mim, professora, o que você está escrevendo. Tá. Não está aparecendo para ninguém. Vou colocar aqui escrito mesmo, para a gente depois, quando for ver a aula, já saber. Ela está falando nessa parte aqui. São números que apresentam apenas 2 divisores. O próprio 1 e o próprio número. E o próprio número. Tá? Quando eu digo 1 e o próprio número, lá no ensino fundamental, há uma falha, porque eles quebram isso. Eles só dizem assim, o número primo ele divide por 1 e por ele mesmo. E cadê os 2 divisores? Entendeu? Depois de tantos anos racionando. Mas é isso mesmo. Aprendendo. Lembra que eu disse? Vai ter novidade, a gente acha que já sabe tudo, tem falha dentro do que a gente aprendeu. Entendeu? Então, o que seriam exemplos, né? Seria o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 19, e, infelizmente, isso aqui é infinito. Não tem como pegar. E todos os números. Aí eu quero pegar uma atividade, um exemplo. Tá? Um exemplo. Decompor o número 144 em fatores primos. Em fatores primos. Aí, reparem. Por isso que eu te dei a ideia do que era fatores. Entendeu? Por quê? Porque eu já sei que são partes de uma multiplicação.
E quando eu quero decompor em fatores primos, eu vou ver o seguinte. Eu vou pegar aqui o 144 o 144 e dividir por um número primo. O primeiro é par, porque ele é par. Então, eu vou pegar por 2. Por 2 dá 72. Por 2 dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Aí não é mais par. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, eu posso dizer que o 144, ele é 1, 2, 3, 4, 2 a quarta, vezes 3. As vezes que eu tiver fatores que estão se repetindo, tá? Eu vou até abrir mais isso aqui. Vou apagar aqui. Opa. Eu posso dizer que o 144, ele é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Concordam? Que são esses valores que estão aqui. E que 144, ele é 2 elevado à quarta, vezes 3 elevado ao quadrado. Porque, olha, 1, 2, 3, 4, aparece 4 vezes o fator. Mas como é uma multiplicação, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, então é 2 à quarta, aparece a potência. E o 3 vezes 3 não é 3 mais 3, para ficar 2, 3, não, é 3 ao quadrado. Os fatores, quando se repetem, eles se transformam em potência. É igual quando eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2, ele se transforma num produto, porque se eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu tenho 4 2. Então, é 4 vezes 2. Entendeu? Então, aí eu fiz a decomposição do número em fatores primos. Tá? Isso aí é importante, hoje eu tenho. Vou te dar um exemplo aqui. Professora, O microfone está falhando, professor. isso que eu ia falar. Falhou, professor. Coisa, não. Tudo é. Melhorou? Melhorou? Positivo. É a internet que talvez tenha dado uma queda. Aqui também é cruel a internet. Ainda está falhando? Não, não? Não, professor. Tá melhor já. Então, pegar um número e decompor não é algo assim. Bora explorar. O que eu tenho? O que isso me ajuda, Cláudia? Reparem que o material de vocês, além do que tem no material, eu estou dando assim uns retornos aqui, nessa parte que eu escrevo, tá? Que lá depois tu vai dizer, ela falou nisso por causa dessa situação, entendeu? A gente vai encaixando as coisas. O que decompor o número vai ajudar, tá? Eu vou pegar um outro exemplo aqui de um número para a gente decompor. Um outro exemplo. Decompor o número 20
em fatores primos. Fatores primos. Bora decompor o número 20. O 20 vai ficar. Qual é o primo que eu devo começar para participar? 2. Por que 2? O primeiro número. Porque 20 é par. Porque 20 é par. Tá? Então, eu vou pegar por 2. Por 2 dá 10. 10 é par. Por 2 dá 5. E 5 só serve por 5. E o resultado é 1. Então, eu posso dizer que o 10, ele é 2 ao quadrado vezes 5. 20, professora, né? E a gente sabe... Oi? É 20, né? Não 10. Ah, sim, sim. Foi só para ver se vocês estavam atentos. Tá? Só para ver se estava todo mundo acordado. 20. Então, o que isso aqui vai mostrar? Que o número... Eu quero saber, assim, quem são os divisores? Quem são os divisores de 20? 2, 5. Os divisores de 20 são... 2 e 5. Tu sabes como eu faço os divisores? Eu faço assim, ó. O primeiro é 2. Porque 2 vezes 10 dá 20. Concorda? Certo. Então, eu vou botar aqui. 2 vezes 10 é 20. O segundo é 4. Porque 4 vezes 5 é 20. Mas o primeiro mesmo é 1. Porque 1 vezes 20 é 20. Então, eu acabei de escrever todos os divisores ali, ó. Os divisores são 1 e 20, 2 e 10, 4 e 5. Só que agora eu vou botar aqui na ordem, né? 5, 10 e 20. E por que eu tenho a certeza que está certo? Porque o número de divisores de 20 é eu pegar essa potência da decomposição e somar mais 1 e multiplicar pelo outro fator também e somar mais 1. Porque quando não aparece a potência, bem aqui é 1. Concordam? Isso aqui dá 2 vezes 2 mais 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Está aqui, ó. São 6 divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entenderam? Se não entendeu, pode falar. Não, professor, não ficou muito claro para mim esse número de divisores. Quem são os divisores? O que é um divisor? É quando eu divido aquele número pelo um valor e tem que dar exato. Então, 20 dividido por 1 dá 10. Dá 20. Então, quer dizer que 1 vezes 20 dá 20. Então, os dois são divisores, o 1 e o 20. Que cai lá no que eu te disse, né? Todo número tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Agora, o 20 também é par, então ele divide por 2 e por 4. Por 2 e por 10, porque 2 vezes 10, 20. Mas o 20 também divide por 4. O 20 divide por 3?
A divisão por 3 é exata? Cláudia, eu não sei. Então, pega R$20 e divide para 3 crianças. Não é exata. Então, não divide por 3. Divide por 4? Sim. Porque 4 vezes 5 dá 20. Então, divide por 5, divide por 10 e divide por 20. Como é que eu sei que está certo? Que são só 6 números. Porque quando eu pegar depois dele, a potência dos primos que estão decompondo o número, a potência deles somado com 1, deu 2 ao quadrado, pega o quadrado e soma mais 1, dá 3. E deu 5 elevado a 1, pega esse 1 e soma mais 1, dá 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 números que são divisores de 20. É o 1, 2, 4, 5, 20, 10 e 20. Deu para entender? Beleza. Bora fazer mais um exemplo. Decompor. Não, vou colocar assim, para tirar essa. Quantos são os divisores de 36? Quantos são os divisores de 36? Vou pegar o 30 e fatorar. É par? Começa por 2. Começa por 2. Porque todo número par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Cláudia, mas aí também dá para dividir por 3, porque 36 dá para dividir por 3. Como é que eu sei que dá para dividir por 3? Quando a soma dos algarismos der um múltiplo de 3. E 3 mais 6, 9. 9 é múltiplo de 3. Mas como pela decomposição eu tenho que começar pelo primeiro primo, então é por 2, porque ele é par. Então eu venho aqui, dá 18. Por 2, dá 9. Por 3, porque não é mais, mas dá por 3. Dá 3 por 3, dá 1. Então, eu posso dizer que o 36, como é que ele vai ficar? 2 ao quadrado, vezes 3a ao quadrado também. Então, o número de divisores do 36 vai ser o 2 daqui, mais 1. Tá vendo? Não pode saber muito que ele já quer. Estou aprendendo, estou enferrujado, professor. Já quer aparecer, ele quer dizer primeiro que tudo. Estou resolvendo aqui no meu papel. Eu vou te dizer, vou dar um bizu, Nelson. Quando a gente for fazer a matemática, tu tem que ser assim, metódico. Eu podia botar ali 3 vezes 3, né? Mas agora, passo a passo. Mas entenda que esse negócio é empolgante, entendeu? Sim, professor. Eu estou aqui no meu papelzinho fazendo aqui, eu fiz todo o processo aqui. Então, aqui deu 9, ó. Apesar de já ter estudado isso aí no ensino fundamental, mas para lembrar um pouco demora, para recordar. Olha, o Dorielson levantou a mão. Foi sem querer mesmo aqui, baixando ela. Ah, tá. Júlio.
Tem gente que está confundindo a questão da potenciação, porque tem uma diferença aí, né? Sobre os poentes. É por causa. Eu tenho 2 aqui e eu fico 2. Só que tem uma questão aí, por causa que o número, o expoente, ele indica quantas vezes o número pode ser multiplicado por ele mesmo. Não quer dizer que o número que você tem como expoente, a base aí vai multiplicar. Só a questão aí, tipo, se fosse 2 ao cubo. 2 ao cubo ficaria 3 mais 1. Tem gente que confunde, pensa que é 2 vezes o 3zinho, que é o expoente de cima. Olha só, uma vez eu conversando com um aluno, né, eu disse assim mesmo, eles não tinham visto potência ainda. Aí eu perguntei assim, o que seria 2 ao quadrado? Aí todo mundo me deu 4. E o que seria 3 ao quadrado? Quais são as respostas que vocês podem me dar com 3 ao quadrado? Quais são as respostas? Seria 9. Seria o 9. 9. E também seria o 6, né? Bora pensar isso na forma do aluno. Por que ele faz isso aqui? Porque ele pode pensar que o 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4, que é a forma correta, mas ele pode pensar que é 2 mais 2, que é 2 vezes 2, né? 2 mais 2, que é 4, que a gente sabe que aqui está errado. Então, aqui ele pode pensar que é o 9, porque é 3 vezes 3. Ele pode pensar que é o 2, porque é 2 vezes 3, que dá o 6. Mas ele também pode ter como resposta o 5, porque ele pode pensar que é 3 mais 2. Porque 2 mais 2, 2. 2 vezes 2 dá 2. Então, ele pode ter essas respostas. Só que essas duas estão erradas. O fator, a potência, A elevado a N. Ele é A vezes A, vezes A, vezes A. N fatores. N fatores. Então, quando eu tenho 2 à quinta, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E não 2 vezes 5, 10. Não é isso. É multiplicar o resultado e tornar multiplicar pelo resultado e assim diante. Tá? Então, por isso, não confundir potência, essa potência com uma multiplicação, que não é. Tá bom? Quem são os divisores? Bora ver aqui. Eu posso dizer que 1 vezes 36 dá 36? 2 vezes 18 dá 36? 3 vezes 12 dá 36. 4 vezes 9 dá 36. E 6 vezes 6 dá 36. Então, aqui eu tenho todos os divisores. Os divisores de 6, de 36, vai ser 1, 2, 3, 4, 6. Aí eu não posso repetir 6. 9, 12, 18 e 36. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aí.
todos os divisores de 36. Não está funcionando o microfone de novo? Não, tá Oi. ótimo. Tá ótimo. Tá funcionando sim. Júlio, diga. Uma dúvida? Alguma pergunta? É assim, professor. Quando os números. Com o número de divisores, eu consegui chegar, entendeu? Agora, como é para saber essa continha que a senhora faz no final aqui, para saber esses divisores aqui? Quem são os divisores? Relação? Sim. Quais são os divisores? Isso. Quando tu vais fazer o seguinte, tu vais dividir de 36 por 1? Sim. Dá para dividir 36 por 1? Dá. Porque 1 vezes 36 dá 36. Certo. Dá para dividir por 2? É o número par, sim. Dá, porque par dá 18. Então, tanto 2 como 18, que é o resultado da divisão, eles são divisores. Dá para dividir por 3? Dá, porque dá 12. Então, tanto 3 como 12 é divisível. Dá para dividir por 4? Dá também. Então, tanto o 4 como o 9 dá. Entendeu? Então, é assim que eu faço. Ah, tá. Beleza, porque eu pensei que tinha alguma relação com o resultado da Não. Da potenciação. Não, tá, beleza. Tá. Obrigado. Entendeu? Deixa eu ver aqui qual é o próximo. Ele dá 2 atividades aqui. Prof. Oi? Eu levantei a mãozinha. Diferente do Nilson, eu consigo encontrar o divisor, porém eu estou com uma pequena dúvida na hora de encontrar o número do divisor, igual a senhora fez aí, ó. O número do divisor de 36 é igual a... Isso, 2 mais 1 vezes 2 mais 1. Só repete para mim, por favor. Perfeito, eu vou te mostrar. Matemática adora a fórmula, né? A gente, às vezes, acha que fórmula é um bicho de 7 cabeças. Bora ver se tu faz entender agora como é o número de divisores. Vou generalizar aqui. Digamos que eu tenha um número W, onde esse W é A elevado a alfa, não, bora botar assim, 2 elevado a A, 3 elevado a B, 5 elevado a C, e vai embora. Quantos primos ele puder colocar aparecer aqui. Então, o número de divisores de W, ele vai ser A mais 1, que multiplica B mais 1, que multiplica C mais 1. É isto aqui o importante. Deu para entender? Lá naquele exemplo, a gente decompôs o 36. Ele não ficou 2 ao quadrado? Quem é o A ali? É 2. 3 ao quadrado, quem é o B? É 2. Então, eu pego, para achar o número de divisores, eu pego A mais 1, B mais 1 e multiplico esses resultados. Por exemplo, digamos que o W, um exemplo, seja 2 à quinta vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Então, o número de divisores de W, que eu não sei quem é esse número, a não ser que eu fizesse essa conta aqui, ele é
5 mais 1, que multiplica 1 mais 1, que multiplica 2 mais 1. Por quê? Porque aqui aparece nada, mas ele é 1 aqui. Então, eu pego cada potência dessa, somo com 1 e multiplico. Isso daqui daria 6 vezes 2 vezes 3. Daria 36 divisores. (36 divisores. Nem vou descobrir quem é esse número, porque não vale a pena. Entendeu agora, Sueli? Entendi, prof. Então quer dizer que são quantas vezes os divisores aparecer, certo? É quantas vezes, quando pega a potência dos fatores primos, a potência que está em cima do 2, o 5. Quem é o próximo primo? É o 3. Quem está em cima? 1. Não aparece, é 1, não é 0. Porque se for 0, ele nem aparece. É 1. A potência do 7 é 2. Então, eu vou fazer 5 mais 1, que multiplica 1 mais 1, que multiplica 2 mais 1. Entendeu? Ótimo. Obrigada, prof. De nada. Gente, eu vou te dizer. Se vocês souberem, vocês vão, assim, ter uma aula sempre muito rica, porque eu sou apaixonada pela matemática. Eu sou apaixonada. Excelente até agora, professor. Oi? O quê? Falei que é excelente até agora a sua aula. Olha, eu dou aula de física no estado, eu sou concursada de física. E olha, o Manuel descobriu, é o número 4.704. Eu dou aula de física, tá? E eu digo que eu tenho eu sou casada com a matemática e tenho um caso extraconjugal com a física, porque as duas matérias, para mim, me fascinam mesmo. A atividade que ele colocou aqui, você já deu para perceber, você explica com uma perfeição encantada. A atividade que foi colocada, eu vou recortar para a gente conversar, tá? Ou então até os 15 minutos vocês vão pensar nela. Aqui tem essa vantagem, eu posso recortar e trazer para cá. A atividade que foi colocada foi a seguinte. Foi essa aqui. Explique de maneira conveniente, o porquê dos números 1.134 e 53.150 serem divisíveis por 9. É a primeira pergunta. A segunda é, atividade 2. Por que é difícil decompor o número 97.343 em fatores primos? Isso aí é para vocês pensarem de maneira mesmo simples, não tem que ter fala difícil, não. Então, a primeira, bora pegar o número 1000, atividade 1. O número 1134. Qual seria uma forma? Eu quero ideia de vocês. Qual seria uma forma de eu descobrir que esse número divide por 9?
Eu posso falar, professora? Pode, minha filha, estamos de portas de Então, conhecimento. O número 1134, já eu fiz assim rapidinho. Somando o número 4, 3 e mais 1, o resultado dá 9. E o que eu aprendi no ensino fundamental e o médio é que todo número tem que somar esses números. Todo número que for divisível por 9, ele então será assim divisor de 9. É o mesmo caso que acontece com os números divisíveis por 3. Só que nesse caso seriam 9, todos múltiplos de 9. Ainda te dou mais uma dica. Toda vez que tu pegares e somar e der um número maior que 9, soma de novo os algarismos. Se der 9 no final, ele é divisível por 9. Porque às vezes o aluno chega num número que somado vai dar 72. É um número muito grande, né? Somando os algarismos. Só que 7 mais 2 dá 9, e 9, então ele é divisível. A soma dos algarismos, somando de novo, dá um múltiplo de 9, então ele é sempre 9. Entendeu? Eu vou, no final da aula, colocar uma tabelinha, que eu sempre coloco para os meus alunos, que é até coloridinha, bacana, que diz assim, critérios de... Ou então vocês procurem, critérios de divisibilidade. Isso ajuda demais quando a gente está trabalhando fatoração, entendeu? Ajuda muito. Mas é isso que a Ana Vitória falou. Quando a soma dos algarismos, que é um múltiplo de 9, ele é divisível por 9. Então, 9, 18, 27, 36, 45, tá? É isso mesmo. A Sueli colocou a soma e dá. Então, bora ver aqui, ó. 1 mais 1 mais 3 mais 4 dá 9. Então, vou botar assim. Então, 1134 é divisível por 9. Tá? Eu acho, assim, claro que tem lá o livro, a gente tinha coisas que poderia ler, mas eu acho que essa parte da leitura, vocês podem pegar e ir lendo. Cláudia, eu não entendi essa parte aqui, porque eu acho que o que é importante é eu dar essas ferramentas para quando vocês chegarem, para a gente discutir no exercício, entendeu? Por exemplo, só nesse espaço de tempo a gente viu naturais, inteiros, potência, fatoração, números primos, decompor um número, trabalhar com número de divisores. Então, isso aí é importante para o desenrolar. Mas não esqueçam de pegar depois esse livro, que já está lá no grupo, e botando, dando uma lida, conhecendo o que é, entendeu? Essa dica só funciona com 9 ou com outros números. Existe o seguinte, os critérios de divisibilidade, eles são para 2, quando são pares, 3, quando a soma dos algarismos der um número múltiplo de 3, cai igualzinho esse. 4, quando as duas últimas casas terminarem em 0, 0, ou um múltiplo de 4. Por exemplo, 40, ele é um múltiplo de 4, então ele divide por 4. 16, ele é um múltiplo de 4, então ele divide. E o número 1600, divide, porque termina em 2 zeros, divide por 4. Qualquer número, 300 dividido por 4, divide, porque termina em 2 zeros. Por exemplo,
1.456.008. Então, 008. 8 divide por 4. Então, tudo o restante divide por 4. Todo número divide por 4. Aí tem por 6, por 5. Qualquer número terminado em 0 e 5 divide por 5. Por 6, qualquer número que divide por 2 e divide por 3 ao mesmo tempo, divide por 6. Aí tem por 9, por 8. Entendeu? Eu vou botar esses critérios depois. Já coloquei, professor, uma tabelinha lá no grupo do WhatsApp lá. Eu acho que é essa lá. Deixa eu ver. Por isso que é bom, olha, ter aluno aplicado é porque já ajuda. É essa mesmo, perfeito. Quando ele coloca o 6, metade verde, metade laranja, ele está te dizendo, vai olhar a propriedade do 2 e a propriedade do 3. Tá? É essa tabela justamente que eu coloquei para o meu aluno, que chama mais atenção. Né? Hoje o segredo está em algo na internet que tenha brilho, igual aqui, ó. De vez em quando o meu pi, ele brilha, que tenha brilho e que tenha cor. Os mapas mentais. Eu vou mandar um mapa mental para vocês do ensino médio e fundamental. Show de bola. É uma metodologia muito boa. Show de bola mesmo. Entendeu? O que foi? Os mapas mentais são bem fáceis de ser assimilados. Eu tenho um curso chamado Aprimora, que eu trabalho só com essa parte de mapa mental. Minha internet está caindo, a Beatriz está... A gente vai ficar gravado aqui, tá? Tá tranquilo? Todo mundo entendendo? Sim, sim. Agora, bora ver o segundo número, se ele é divisível por 9, né? O segundo número é o número 53.172. 53.172. 5 mais 3, 8, mais 1, 9, mais 7, 16, mais 2, 18. 18. Se tu tiveres dúvida que 18 é múltiplo de 3, soma 1 mais 8, 9. De 3 não, de 9. Soma 1 mais 8, 9. Então, 9 caiu em 9, é múltiplo de 3. É múltiplo de 9. Deu 18, então, 53.172 é divisível por 9. E a explicação está lá, né, naquela tabela nossa, que o nosso amigo colocou. A soma dos dígitos é múltiplo de 9. Então, vou botar bem aqui de pretinho. A soma dos algarismos é múltiplo de 9. Então, se a soma dos algarismos é múltiplo de 9, ele é divisível por 9. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não, tá indo bem até agora, graças a Deus. Olha, eu quero que vocês pensem, leiam o texto, legal, e me digam depois por que é difícil decompor o número 97.343, tá? Isso aí vai ficar como atividade para vocês.
Deixa eu ver aqui. O próximo tópico seria MMC e MDC. Deixa eu só ver quanto tempo. O que ainda falta para ver. Racionais. Tipos de fração. O material para essa nossa primeira aula que vai a semana, né, que é hoje mais os 2 dias, é que a gente tem que terminar frações. Ele vai da página 11 até a página 35. Então, durante a semana, a gente tem que ter essa meta, tá bom? Que é da página 11 à página 35. Claro que eu fui buscar aquelas definições, tal, para a gente não ficar tão voando quando falar fator, tá bom? Vocês apresentam dúvida para tirar MMC e MDC? Então, essa parte a gente vai ver depois desse intervalo, tá bom? 5 minutos para a gente continuar a segunda parte, tá bom? Ok, professor. Vamos um copo de suco. Ok, professora.